Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue sempre ao nosso lado, que estejamos bem pertinho do nosso Salvador, aprendendo mais e mais de Sua palavra. Hoje eu quero conversar com você um pouquinho a respeito do dom de línguas, dessa glossolalia ou glossolalia, como alguns chamam. As pessoas vão até uma igreja e lá elas recebem supostamente o Espírito Santo e elas falam em línguas que ninguém entende. Em alguns casos, em algumas igrejas, existe interpretação a respeito dessas línguas. Mas qual seria a confiabilidade da interpretação de uma língua, de um idioma que ninguém entende, que ninguém compreende? Como você percebe isso? Para milhões de pessoas, para os pentecostais, para milhões, literalmente, de pessoas, essa é a manifestação mais pura e mais profunda do Espírito Santo, da unção, do batismo do Espírito Santo. Mas o que você crê? Isso para você é estranho ou aquilo é uma manifestação sobrenatural de Deus? Bom, eu gostaria que você prestasse atenção, porque Jesus Cristo, ele menciona alguma coisa a respeito de novas línguas, acompanhando a pregação do Evangelho. E o texto está no livro de Marcos, no capítulo 16, no verso 17, é a única vez que Jesus cita o dom de línguas e é a primeira vez que ele é citado na Bíblia. Marcos 16, 17 diz: "E estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas." Bom, você sabe que a língua portuguesa ela é bastante rica. E às vezes uma palavra ela tem vários significados. No grego é a mesma coisa, mas eles conseguem em várias situações diferenciar o mesmo significado com palavras diferentes. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor. Bom, para a palavra novo, nova, no grego existem duas palavras, neos e kainos. Então pense assim, neos é um novo inédito, kainos é um novo que já existe. Vou explicar melhor ainda. Pense o seguinte, você vai comprar uma casa nova, uma casa que foi recém-construída, que ninguém morou ali. Se você fosse um grego escrevendo, se você estivesse escrevendo em grego, você diria que a sua casa é neos, é um novo inédito, um novo que não existe, que passou a existir agora. Agora, se você for para uma casa nova, porque ela é nova em relação a você, mas é uma casa que já tem aí seus 10 anos de existência, aí é kainos, você comprou uma casa nova, uma casa kainos, um novo que é novo para você, mas já existe, como um carro 0 quilômetro, um carro que uma montadora criou agora, desenvolveu agora, um novo modelo é o neos. Se você comprar um carro que para você é novo, mas ele já existe, por exemplo, você comprou um carro 2012, ele é novo para você, mas ele já existia, já foi usado, então é um carro kainos. Então kainos, um novo que já existe, neos, um novo inédito. Quando Jesus Cristo fala que falarão novas línguas, a expressão grega é kainos, um novo que já existe, falarão novas línguas, ou seja, o indivíduo não conhecia aquele idioma, mas ele passará a falar novos idiomas. Agora, por que esse sinal acompanhariam aqueles que crescem em Jesus? Por uma questão óbvia, o Evangelho deveria ser pregado para toda a nação, tribo, língua e povo. Como os discípulos conseguiriam pregar o Evangelho para milhares, milhões de pessoas se eles não conseguiam se comunicar? Então ocorreu no Pentecostes, lá em Atos 2, um fenômeno sobrenatural onde Deus derrama o Espírito Santo e as pessoas, os discípulos começaram a falar novos idiomas, idiomas já existentes, novos kainos. E então eles conseguiram pregar o Evangelho para outras nações e o Evangelho foi se expandindo em cada tribo, nação, língua e povo. Eu queria que você acompanhasse comigo agora o livro de Atos, no capítulo 2,
no verso 7 e 8. Atos 2, verso 7 e 8 diz assim: E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: Não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como é que ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Esse é o dom de línguas. O dom de línguas bíblico é um dom de idiomas, Algumas pessoas falam assim, olha, mas o apóstolo Paulo, ele falava em língua assim, ele era letrado, ele aprendeu muitos idiomas aos pés de Gamaliel, ele era fariseu dos fariseus. Agora, o apóstolo Paulo, ele disse assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu falasse, ou seja, ele não falava essa tal língua dos anjos, que alguns querem dizer que a glossolalia, o indivíduo fica falando sem ter consciência do que está dizendo, seria a língua dos anjos. No entanto, nem o apóstolo Paulo declarou falar a língua dos anjos, ele disse ainda que eu falasse, ou seja, ele não falava. Agora, a manifestação do Espírito Santo, ela se dá na vida de um indivíduo com um domínio próprio e não quando ela perde o domínio da sua própria linguagem, que é uma das formas que nós interagimos com o nosso mundo externo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de Gálatas. No livro de Gálatas, no capítulo 5, olha que coisa significativa. Veja o que é o batismo do Espírito Santo. Qual é o fruto, o resultado do Espírito Santo? Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quando você quer perceber se uma pessoa tem o fruto do Espírito, a Bíblia não diz para você, olha, veja se ela está falando em línguas estranhas. Ela está dizendo, olha, perceba se esse indivíduo tem paz, alegria, felicidade, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Percebeu? O domínio próprio, você controlando suas ações, você controlando seus pensamentos e não você entrando num estado de êxtase, onde simplesmente você perde a consciência do que está dizendo e não sabe o que de fato falou. Então o dom de línguas bíblico, você precisa saber, ele é racional, ele tinha um propósito evangelístico quando ele foi dado e é um dom de idiomas e não de línguas estranhas. Imagine que no início do século XX se começou esse grande movimento onde chamavam de reavivamento, né? E esse reavivamento fez com que as pessoas começassem a falar em línguas estranhas. Isso ocorreu no início do século XX. Ou seja, onde estava então o Espírito Santo todos os outros séculos? Ninguém tinha o Espírito Santo? Agora, lembre-se de uma coisa. Daniel nunca falou em línguas estranhas. José nunca falou em línguas estranhas. Abraão nunca falou em línguas estranhas. Daniel nunca falou em línguas estranhas. Jesus Cristo nunca falou em línguas estranhas. E todos eles tinham o Espírito Santo. Por quê? Porque o fruto do Espírito é amor, paciência, bondade, longanimidade, alegria, domínio próprio. Isso cada uma dessas pessoas que eu citei tinha, possuía. É o fruto, é o resultado do Espírito Santo. Mas nenhum deles falou em línguas estranhas. Isso deveria mexer com você de alguma maneira. Deveria fazer você refletir. Ora, mas então que fenômeno é esse que leva multidões para um caminho que a Bíblia não ensina? Eu e você precisamos estudar mais a Bíblia, conhecer mais a Palavra de Deus, para que a nossa crença esteja alicerçada na Bíblia, na Palavra do Senhor. Espero que essa mensagem possa ter trazido a você uma esperança real, uma esperança viva para você, para sua casa e para sua família. E se você não fala em línguas estranhas, não se desespere, não se desespere. Você tem sim o batismo do Espírito Santo, você tem sim a unção do Espírito Santo na tua vida, quando você se assemelha a Cristo Jesus e a sua obra. Que Deus abençoe muito você, a sua casa e a sua família.
com a esperança viva.